Amigos, os inflamáveis em Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 21, versículo 18. Capítulo 21, versículo 18 diz o seguinte: Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Versículo 19. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe: jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. Feche seus olhos, repete uma oração comigo em nome de Jesus. Querido Deus, mostra-me o teu amor. Espírito Santo, mostra-me o Cristo. Abre o meu coração para ouvir a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, os inflamáveis em Deus. Antes de nós falarmos sobre isso, nós temos que entender o plano de Deus aqui na Terra. Deus criou tudo em 7 dias, nós sabemos, e o intuito de Jesus sempre foi nós estarmos em comunhão com Deus, desde o início de tudo. Sempre foi entre nós e Deus. Deus criou tudo para ter relacionamento com Ele em eternidade. Sempre foi. E esse era o intuito de Deus, para que todos nós ficássemos bem. Entretanto, todavia, nós sabemos que Adão pecou e o pecado entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, a morte se espalhou em todas as áreas, em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Então, Deus trouxe o Filho de Deus ao mundo para retirar o pecado e assim nós termos novamente essa comunhão que foi perdida lá no Éden. Quem está entendendo aqui? Simples. Só que quando ele traz à tona novamente a eternidade que está em Cristo Jesus, nos reconciliando em Deus, ele fala bem assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão sabendo o que fazer para realmente ter novamente essa conexão com o céu. E como vocês aprenderam, eu vos envio. Então Deus envia os seus filhos para proclamar o Evangelho ao mundo. Mas quem são estes os filhos? Aqueles que inflamam o amor de Deus na terra. Aqueles que inflamam o amor de Deus na terra. A função dos filhos de Deus é inflamar o Evangelho de Deus na terra. Sabendo disso, que nós fomos enviados para proclamar o amor de Jesus na terra através da redenção que está em Cristo Jesus, nós temos essa afirmação e Jesus é o nosso modelo de inflamar a terra com amor. Tudo que Jesus tocou, Ele inflamou. Tudo que Ele tocou, Ele transformou. Ninguém chegou perto dele e não teve algum tipo de reação. Todos que se aproximaram e todos em que Jesus foi até ele, foi alcançado pelo Evangelho. Então nós temos aqui alguns exemplos que eu separei, não vou ler por causa do tempo. A figueira secou, o texto que nós lemos. O vento e o mar obedeceram a Jesus. Pecados foram perdoados. Pecados são denunciados pela santidade que está em Cristo Jesus. Mortos são ressuscitados. Doentes são curados. Cegos, surdos, mudos, paralíticos e etc. Tudo desaparece quando aquilo se encontra de frente com Jesus. Então, toda vez que Jesus se pôs à frente de alguém, ou de um lugar, ou de uma coisa, toda vez houve uma reação. É uma reação rápida. Por que é o inflamável? Aquilo que inflama facilmente. Por isso que tem um aviso lá. Cuidado, inflamável, produto químico. Quem já viu aqui esse aviso? Exatamente. Sabendo disso,
Nós fomos feitos para ser esse aviso, para ser esse aviso de trazer o céu na terra. Nós fomos feitos para trazer o céu na terra. E é aqui que a gente começa a nossa conversa. Por quê? Foi mostrado pra gente pelos pais, da igreja, que é tudo muito simples: vir para a igreja, louvar ao Senhor, ouvir a palavra e ir para casa. E na segunda-feira, trabalhar, estudar e dormir. E no sábado, o que foi que aconteceu? Novamente, vir para a igreja, louvar, ouvir a palavra e ir para casa. Mas aí eu te pergunto, alguma coisa especial aconteceu? Porque Deus, Ele nos fez especial para nós transformarmos aquele que é normal, que é o mundo. Deus, através dos seus santos discípulos em Atos, mostra o que é trazer o céu na terra. Se você for ver o livro de Atos, você vai perceber que é uma coisa extraordinária o que os discípulos fizeram. Curaram paralíticos, curaram cegos, expulsaram demônios. A palavra diz que a sombra curava. E esse é para ser o normal diante de Deus. Esse é para ser o comum diante de Deus. Nós somos feitos para exatamente isso, ser um inflamável em Deus. Um inflamável. Aquele que chega no lugar, opa, peraí. Tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa que está me chamando a atenção. E fomos feitos para isso. Para viver o extraordinário. Para viver o extraordinário. Mas quem são os inflamáveis que fazem acontecer Atos dos Apóstolos? São dois tipos de pessoas que no Novo Testamento nós somos indicados a ser. Primeiro, sermos filhos de Deus. Em João, capítulo... Não precisa abrir aí, eu vou ler aqui muito rapidamente. João, capítulo 1, versículo 12 e 13 diz o seguinte, ó: mas todos quantos receberam, a ele Deus deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quem foi feito para inflamar a terra com o evangelho da cruz? Os filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus? Todo aquele que creu no nome santo de Jesus. Então, qual é a primeira característica de uma pessoa que inflama o evangelho de Deus na terra? Eles são filhos de Deus, porque creram no nome santo de Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se filho de Deus, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados com Ele. Então, qual é a característica da pessoa que foi chamada para inflamar a terra? Ela é um filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só que a gente mistifica muito isso. A gente acha que aquela pessoa que é guiada por Deus é apenas aquela que tem o poder. E Deus te revela. E nós fomos ensinados assim, sim ou não?
Só que diante da Bíblia, todo aquele que é filho de Deus, ele só transborda a essência de Deus primariamente. O poder, ele é só uma consequência da essência de Deus que foi construída dentro de você. Então não é só exatamente ser guiado através dos dons, mas sim trazendo a tua essência que está em Deus para as pessoas. Como é que isso funciona, Mila? Alguns anos atrás, eu aprendi que nós não devemos ter medo. Nós não devemos temer o futuro e o inimigo, porque a palavra de Deus diz isso. Quando eu aprendi isso, eu comecei a ficar super corajoso. Então, quando Deus mandava eu falar com alguém, eu ia lá e falava: ó, Deus mandou te dizer tal coisa. Toma cuidado, pode acontecer. Amém? Então eu comecei a ficar mais corajoso quando eu entendi que eu não tenho que ter medo. Gente, o Deus que criou os céus e a terra fez aliança conosco. Você sabe que uma aliança é uma pessoa que faz um compromisso contigo. É um compromisso com a tua pessoa. E a aliança de Deus, ela é eterna, então ele sempre vai ter esse compromisso até você morrer. Quem está entendendo aqui? Então, por que eu tenho que ter medo se eu fiz uma aliança com Deus? Quem está entendendo aqui? Então, eu tive uma conversa com uma amiga minha há 3 anos atrás. Eu falei: olha, ela é muito vergonhosa. Eu falei: olha, você tem potencial para você dar palestra. Por que você não está dando palestra? Olha, tu é cristão, tu não pode ter medo. Presta bem atenção. Medo não provém de Deus. Porque o apóstolo João, na sua carta, fala bem assim: o amor perfeito retira todo medo. Quem é esse amor perfeito? O de Jesus. Dê esse conselho para ela. Há uns 3, 4 anos atrás. Semana passada, ela enviou uma foto para mim com uma sala de palestra lotada. Aí ela mandou uma mensagem para mim bem assim: Miller, queria te agradecer pelo aquele conselho que você me deu há alguns anos atrás. Hoje eu dou palestra. Não só tenho o meu negócio próprio, como você está vendo, um auditório lotado. Eu fiz alguma coisa extraordinária além de dar um conselho? Sim ou não, gente? Não, foi só um conselho, gente. Não tem nada de extraordinário, não tem nada de sobrenatural. Isso é transbordar a essência de Deus nas pessoas. É a pessoa passar na sua vida e ela ser transformada, ela ser inflamada pelo evangelho que está sendo criado dentro de você. Quem está entendendo aqui? É uma coisa tão simples, não precisa você ser um sobrenatural. Você inflamar essa terra com os princípios que Deus colocou dentro do seu coração. Ai, gente, como o medo, ele nos rouba sonhos. Como o medo, ele destrói planejamentos da sua vida. Então, ser inflamável em Deus não tem que ser primariamente com o poder dos dons, mas sim trazer a essência de Deus que Deus colocou dentro do seu coração para as pessoas. A sua conduta como filho de Deus transborda para as pessoas. Eu recebi outra mensagem na semana passada de um grande amigo meu. Ele falou assim: Miller, eu quero te agradecer. Aí eu já achei estranho, né? Pô, ele pode estar com alguma doença séria ou alguma coisa do tipo. Aí ele me enviou um arquivo que o RH da empresa que ele trabalha enviou para ele. Ele falou: mano, tá vendo aqui, ó? Eu vou ser promovido a engenheiro industrial. Ele não é crente não, tá? Não é crente. Ele era o rapaz que bebia comigo nos bares, nas baladas da vida, quando eu não estava na vida cristã. E eu me converti, continuei amigo dele, não tenho vergonha de nenhum dos meus amigos antigos. Pode ser o que for, pode ser transexual, pode ser lésbico, pode ser qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de pecado que a pessoa cometa.
Eu não tenho vergonha. Eu chego, mano, tá tudo bem? Como é que você tá? Tu quer uma oração? E eu sempre tive esse apoio com ele. E eu nunca desisti dele. E o feedback que ele me passou é que esses anos todos que eu tô dentro do evangelho, fora dos bares e tudo mais, ele falou, mano, tu não fez nada pra mim. Tu não me aconselhou. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Tu não me aconselhou. Tu não fez nada diretamente pra mim. Mas o fato de você existir, me dando exemplo, me mostrou que é possível eu conquistar grandes sonhos. Ele ainda não terminou a sua faculdade de engenharia, mas ele já vai ser promovido. O meu testemunho fez com que ele acreditasse na vida dele. Como é que eu ia saber disso, gente? É muito fácil ser eu. Vocês estão conseguindo entender? É muito fácil ser o Miller. Eu não fiz nada de extraordinário. É muito fácil você ser você. E foi só isso que eu fiz. A minha essência inspirou outras pessoas. Vocês estão conseguindo entender? Então, amigos, inflamar essa terra com Cristo não é exclusivamente falar sobre o poder de Deus. Primariamente, você trazer a essência de Deus na terra como sendo um filho de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia agora sim, nós vamos abrir a Bíblia. Isaías capítulo 41, versículo 8. Porém tu, Israel, és meu servo, Jacó, a quem eu tenho escolhido, a semente de Abraão, meu amigo. Outra característica de quem é inflamável em Deus. Eles são amigos de Deus. Eles são amigos de Deus. Mas o que é ser amigo de Deus, gente? O que é exatamente ser amigo de Deus? Para eu ser inflamável diante de Deus. Para eu ser guiado por Deus. Vocês já pararam para pensar? O meu personagem favorito da Bíblia é Enoque. Eu amo Enoque. Tem pouco sobre Enoque na Bíblia. Tem muito pouco. A gente não sabe quase nada dele. Ele é um dos personagens bíblicos que não tem relato dele pecar. Não quer dizer que ele não pecou, mas não tem relato. Ele era uma pessoa comum diante do Senhor. E a Bíblia fala que na sua pessoa comum, Enoque andou com Deus. E eu amo isso. Eu amo demais isso. E eu vou explicar para vocês por que isso é especial. Muito era falado antigamente que só aquela pessoa que está em cima do púlpito poderia ser usado por Deus. E eu me sentia inferior. De verdade, gente, eu me sentia inferior. Porque eu ficava pensando, cara, como é que eu vou ser igual esse cara aqui, velho? O cara grita, o cara pula e faz o fogo descer, anjo aparece e a gente começa a desmaiar na frente. Como é que eu, na minha inferioridade, vou chegar a esse ponto? Quem já pensou isso aqui? De verdade. Então, eu comecei a perceber que Deus, independente de cargo, independente de função, Deus ele pode usar qualquer pessoa. Pessoas extremamente comuns. Pessoas que apenas levaram Deus a sério. Isso foi muito especial para mim porque eu comecei a perceber que eu podia ser usado por Deus. E eu já estou pregando aí, já vai fazer 6 anos na estrada, né? Em várias igrejas. Graças a Deus, Deus tem me usado para abençoar pessoas. E eu não tenho título, eu não tenho nenhum cargo, gente, na igreja. Eu sou apenas um congregante comum, como qualquer outra pessoa. E quando Deus me batizou, os dons começaram a fluir, gente. Eu comecei a ter revelação, eu comecei a ter visão, eu comecei a ter sonhos. Eu comecei a ver coisas que
É difícil de descrever para vocês. Eu comecei a ver coisas futuras. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3 fala que falarei a ti coisas ocultas que ninguém sabe. E eu levei a sério isso. Eu falei, Deus, eu comecei a compartilhar as minhas intimidades com o Espírito Santo de Deus, e Ele começou a compartilhar os seus segredos comigo. E foi quando Deus começou a fazer o extraordinário na minha vida, o reboliço. Gente, loucura, gente que era infértil. Eu falei, olha, Deus está me mostrando que você vai ter filho, e não vai ser só um filho, vai ser dois, vai ser um casal. Alguns meses depois, a pessoa ficou grávida, teve filho. Uma pessoa infértil. Deus começou a me mostrar pessoas que estavam se cortando em casa e já estavam se planejando se matar. Eu falei, mano, se por acaso, alguns dias atrás, você pegou uma lâmina e começou a cortar o teu pulso, e o rapaz começou a chorar. Eu falei, por que tu quer se matar, cara? Algum tempo atrás, gente, são muitas histórias, eu vou contar uma aqui, a gente faz a noite inteira. Eu sonhei com uma prima minha, e eu falei, prima, sonhei com o esposo dela, sonhei com o filho dela, e ela era solteira. Eu falei pra ela, falei, prima, eu vi um homem assim, com essa característica aqui, ó. Louro, branco, olhos claros, e no braço dele tinha uma criança. No braço dele tinha uma criança branquinha, era uma menina. E eu falei isso em meados de março. Em outubro, a minha prima conheceu essa pessoa, casou com ela, e no ano seguinte ela teve a criança era exatamente como eu vi no sonho. Eu estou explicando aqui alguns exemplos para vocês entenderem que uma pessoa comum pode ser extraordinária diante de Deus. Na sua vida comum, você pode inflamar o evangelho de Deus na terra. Ai, gente. Mas para isso você precisa o quê? Ser filho de Deus e ser amigo de Deus. Opa, passou aqui o meu slide. Em João capítulo 15, versículo 13 e 14 fala: não existe amor maior do que um amigo que dá vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se obedecerem os meus. Então, quem é amigo de Deus? Quem obedece os mandamentos. Existe uma coisa em comum entre o Filho de Deus e o amigo de Deus. São duas coisas que aqui você vai conseguir inflamar o céu na terra aqui nessa vida. Primeira, o amor. O amor por Deus e o amor por pessoas. Segundo, obediência a Deus e às autoridades. Toda pessoa que desobedeceu diante da Bíblia teve final ruim. E Jesus foi um exemplo disso. Em João, capítulo 5, versículo 19 e 30, fala bem assim, que eu só faço o que o meu Pai do céu faz. Palavra de Jesus. Então, logo, ele amava as pessoas, amava o plano de Deus na terra. Ele espelhava o que o céu estava falando. Ele fazia um espelhamento. O que ele via na terra. Só que o que me impede de ser inflamável em Deus? Três coisas: a incredulidade, o pecado, o egocentrismo. A incredulidade, o pecado e o egocentrismo. Quando você é incrédulo, você impede de Deus agir, porque Deus age através da fé. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 13, versículo 58, que Deus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, porque o povo era incrédulo. Como é que você vai ser inflamável se você é uma pessoa incrédula? Nos planos de Deus na sua vida.
Como é que você vai ser inflamável se ainda tem pecado escondido dentro de você? Se ainda tem pecado de estimação? Em Isaías 59, versículo 2 e 3, fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então como é que eu vou ser inflamável se ainda tem pecado e se ainda tem incredulidade? E a última coisa que me impede é o egocentrismo. Gente, eu estou correndo. Em Mateus capítulo 19, versículo 20 e 22, fala da história de um jovem rico que chegou para Jesus e disse: Senhor, o que farei para ter a vida eterna? Aí chegou todo espertão, né? Aí Jesus falou: olha, obedece todos os mandamentos. Aí o jovem rico falou: olha, eu tenho obedecido desde a minha infância. Ou seja, ele fez tudo ok, sim ou não? Aí Jesus fala para ele, fala bem assim, ó: se você quer ser perfeito, doe tudo que você tem e segue-me. Presta atenção, Jesus não refutou o fato de que ele tinha feito tudo certo. Então, teoricamente, ele era quase perfeito. Só faltava ele doar o dinheiro que ele tinha. Mas não é porque que Deus queria o dinheiro, não. Era que ele idolatrava o seu dinheiro. O dinheiro era um Deus para ele. Tanto é que ele recusou a proposta de Jesus. Quem está entendendo aqui? Então o que acontece? O que é o egocentrismo? Quando você foca a centralidade em você. Ao invés de você viver os planos de Deus, você quer fazer o quê? Deus, participa do meu plano. Participa do meu projeto. Quem está entendendo aqui? O que acontece? Ontem eu vi um post de um pastor chamado Tiago Alicerce. E era um post bem assim, Jesus numa cruz, tipo assim, bem assim, ó. Pô, cara, morri numa cruz para te comprar um Honda Civic 2023. Nós estamos fazendo o evangelho de ego. Nós queremos os planejamentos de Deus, mas conforme a nossa vontade. Conforme a nossa vontade. Conforme aquilo que eu quero. Sendo que é o contrário. O correto diante de Deus é você participar dos planos dele aqui na terra. Como é que você vai ser inflamável se você não quer obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida? Se ainda tem pecado, se ainda tem incredulidade. Quando eu era mais nova, gente, diante de Deus, eu vi cura na minha frente, que eu era de igreja da Assembleia. Olhos nus aqui, tu vendo assim na tua frente. Mas por que não acontece mais isso hoje? Por causa da incredulidade. Então o que me impede de ser um inflamável em Deus e mudar o meu ambiente? Mudar a minha história? Trazer o céu na terra através de Cristo Jesus? Nós temos que retirar essas três coisas: a incredulidade, o pecado e o egocentrismo, começar a viver o novo de Deus. Então como é que eu faço para inflamar por Jesus novamente? Primeira coisa, abra a porta. É possível recomeçar. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 21, fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, serei contigo e ele comigo. Só que esse texto a gente usa para pessoas não evangélicas, sim ou não? Mas esse texto está falando para uma das igrejas. Então logo eram pessoas convertidas. Então quer dizer que essa pessoa que era convertida focou tanto nela que ela fechou a porta do seu coração para Deus. Como ser um inflamável e viver uma nova história? Abra sua porta do seu coração para Jesus. Segundo, deixe Deus trabalhar e moldar você. Deus é um Deus de recomeço. Desde Gênesis e Apocalipse, Deus sempre recomeçou coisas. Não por causa dele, mas por causa do ser humano que quis tomar atitude sozinhos. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus formar uma pessoa nova, novos sonhos, novos objetivos em sua vida. Deus tem algo especial para você. Mas para isso você precisa abrir a porta do seu coração. Eu vou sair daqui e aparentemente a sua vida pode continuar normal, tá? Não vai mudar nada. Mas se
você levar a sério o planejamento de Deus em sua vida, amanhã mesmo já tem resultado diferente em sua vida. Basta você levar Deus a sério. Você acreditar nos sonhos de Deus. Ninguém vai levantar de manhã cedo e vai querer a Deus por você. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Em Isaías capítulo, para a gente terminar, gente, vamos se pôr de pé? Isaías capítulo 43, versículo 19 e 20 diz o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês. Olha aqui para mim. Isaías 43, 19 e 20 diz o seguinte. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto e riachos, no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido. Deus tem algo novo para cada um de nós. Para cada um de nós. Há uma nova história, há uma nova trajetória. Há um recomeço, gente. No meu Instagram, @AndersonMilleSC, eu tenho uma brincadeira chamada #pregadinha. Em que todos os dias, de segunda a sexta, eu falo sobre Jesus. E essa semana, eu coloquei um tema. O tema era recomeço. E eu falei de Gênesis, Apocalipse, personagens que tiveram recomeço com Deus. E de todos eles, o mais absurdo foi o recomeço de Paulo, a qual nós reconhecemos hoje como o apóstolo Paulo. Olha aqui para mim, não desfoque da palavra, gente. Não desfoque da palavra. Amigos, o apóstolo Paulo, ele foi um assassino dos primeiros cristãos, e ele mandava matar. O primeiro mártir da Bíblia, o primeiro cristão a ser morto na Bíblia, foi Estevão. Estevão foi apedrejado em praça pública. Quem estava lá assistindo e comandando? Paulo. Existe pecado mais horrendo que matar alguém, gente? Não tem. Então o apóstolo Paulo, ele não só matava, como ele mandava matar os primeiros cristãos. E Deus fez um recomeço na vida de Paulo. E assim como ele sofreu, assim como ele fez sofrer as pessoas, Jesus virou para ele e falou bem assim, ó, você vai ver o quanto é bom sofrer pelo meu nome. Então há uma consequência dos nossos atos. Os pecados têm consequência. Deus perdoa, sim ou não? Sim, mas todo pecado tem a sua consequência. Só que mesmo com o pecado tendo essa consequência, Deus dá uma segunda chance para cada um de nós. Para nos arrependermos, para trazer uma nova história, para Deus glorificar o nome dEle aqui na terra através da sua vida. E para terminar, meu pai, ele era um ex-traficante. Ele não só traficava drogas, né, entorpecentes, como também ele era usuário. Então meu pai dormia debaixo das fontes antigas, né, que eram de madeira. E um dia ele falou, eu vou acreditar no que Deus está falando para a minha vida. Ele aceitou a Jesus. Nós estamos juntos no Evangelho hoje, porque um ex-traficante, um morador de rua, aceitou a Jesus. Aceitou o planejamento de vida que Deus tinha para ele. Então, amigos, Deus é um Deus de recomeço. Você quer ser um inflamável em Deus? Você quer uma nova história para a sua vida? Jesus tem essa nova história. Jesus tem esse novo recomeço. Você pode sim ser um filho de Deus, inflamável aqui na terra. Você pode sim mudar a história da sua família. Eu recebo dezenas de mensagens de jovens falando, olha, lá em casa tá pior que o inferno. Tá cheio de briga, tá cheio de julgamento, tá cheio de coisa ruim, eu sou humilhada. Saiba que se você se posicionar diante de Deus, Deus pode transformar a sua vida e a da sua família, assim como foi a minha. E eu quero deixar aqui a oportunidade para você ter um recomeço aqui, ó. Se você quer se reconciliar com Deus, se você quer ter uma nova história pela primeira vez, essa oportunidade que Deus está escolhendo para que você tenha um novo recomeço em Deus.
Pode vir, gente, não fique com vergonha, tá bom? Eu vou sair daqui, a minha vida vai continuar a mesma, tá bom? Eu vou continuar pregando por aí. Em nome de Jesus, até os céus. Mas nós queremos que todos sejam alcançados pela glória de Deus. Queremos que todos sejam alcançados pela glória de Deus. Se você tem no seu coração que você quer ter um recomeço com Deus, ser um inflamável, ser um adorador em Cristo Jesus, esse é o momento. E eu vou orar aqui enquanto você está pensando na sua decisão. Que Deus realmente tem um novo recomeço para a sua vida. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus.